pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo. E a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje, o nosso convidado especial é o Josué Jordan, que é um terapeuta habilitado e experiente que utiliza da hipnoterapia para tratar seus clientes, trazendo melhorias significantes na saúde deles. E vai compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua experiência sobre o tema fibromialgia, como a hipnoterapia pode trazer alívio para seus sintomas. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também o WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. E você que está aí nos assistindo no YouTube ou no Spotify, gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal do Praticadamente, ok? Então, vamos começar a nossa resenha de hoje, a nossa aula de hoje com Josué Jordan. Agora eu passo a palavra para você, Josué. Olá, gente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Participando aqui dessa live. E é muito importante porque nós estamos no finalzinho do mês de fevereiro e é justamente o mês de conscientização da fibromialgia. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Josué Jordan, hipnoterapeuta, especialista em dor crônica. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho sobre essa doença, né, que castiga bastante, que é a fibromialgia. Eu vou mostrar aqui, vamos começar aqui com os slides, ok? Isso, então, muito bom. Aqui a minha apresentação, né, como eu falei, psicoterapeuta, palestrante, especialista em dor crônica e faço atendimento online e presencial. Tenho formação em hipnose clínica, programação neurolinguística pelo Instituto Lucas Naves e várias formações em hipnose, gestante, fibromialgia e outras dores crônicas, empresarial e dentre outras, né? E algumas formações com reconhecimento internacional. Sou mestre em Reiki e terapeuta holístico e já desempenhei outras funções, como técnico na área de contabilidade e professor. Então, agora vamos lá. Fevereiro Roxo, que é o mês da conscientização da fibromialgia. O Fevereiro Roxo, ele inclui, né, o mal de Alzheimer, lúpus e a fibromialgia. Mas é importante passar aqui para vocês que a fibromialgia e o lúpus são doenças diferentes, mas têm duas coisinhas em comuns. São crônicas e são incuráveis. A fibromialgia, né, e o lúpus. Então vamos lá. O que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, que podemos chamar também de amplificação da dor. A sensibilidade dela é bem maior do que das outras pessoas. Então, uma pessoa portadora da fibromialgia, ela tem uma sensibilidade muito grande, que até para encostar, para tocar na pessoa, ela sente dor, né? A interpretação dela da dor é bem maior do que de outras pessoas que não têm a fibromialgia. E uma coisa que eu trouxe aqui, que eu acredito que podemos dizer que é uma conquista, para quem sofre com a fibromialgia, que é o reconhecimento dos governantes. Então, em Brasília mesmo, já temos o colar de girassol, que é para identificar as deficiências ocultas. E saiu também a lei de número 11.554, em 2021, no Distrito Federal, onde as pessoas com fibromialgia sejam consideradas pessoas com deficiências. Elas podem ter o mesmo direito estabelecido em outras leis que tratam do assunto.
Então, isso é muito importante. Como eu falei no início, que isso é uma conquista, uma grande conquista, porque o que acontece? Essa doença, ela é invisível. Então, imagine vocês se uma pessoa, numa crise de fibromialgia, tendo que fazer, efetuar um pagamento, tendo que ficar ali na fila, né? E, às vezes, uma pessoa nova, ela não pode nem para uma outra fila, porque ela não tem nenhuma identificação, vão dizer que ela não tem nada. Então, foi assim uma conquista maravilhosa, né, dos governantes. E isso não é só em Brasília. Eu trouxe aqui, isso já tem no Piauí, Minas Gerais, Paraíba, município de Guaraí, Tocantins, e tem outros estados que estão reconhecendo a fibromialgia, né, como uma deficiência. Vamos lá. Olha só, gente. Se fosse possível enxergar a olho nu a fibromialgia, seria dessa forma. Então, eu trouxe aqui uma imagem, tá? De uma pessoa com fibromialgia. Então, se fosse possível enxergar a olho nu, a visão seria essa. A fibromialgia, ela é uma doença reumática crônica, que afeta músculos, ligamentos, tendões, articulações, e envolve uma grande quantidade de sintomas que afetam qualquer parte do corpo humano. Olha só, nós estamos vendo aqui uma parte, né, nas costas, são pontos, esses pontos roxos, né, são pontos inflamados, são pontos que são atingidos pela fibromialgia. Nós possuímos mais de 600 pontos, 600 músculos no corpo humano, da cabeça aos pés. Então, imagine vocês, uma pessoa com crise de fibromialgia tendo vários pontos desses espalhados no corpo, inflamado e doendo. Então, é uma doença que não é fácil. A pessoa que sofre, que tem a fibromialgia, é um sofrimento muito grande, né? Nós temos uma quantidade enorme de músculo no corpo, da cabeça aos pés, até mesmo nos olhos. Então, imagine ter dor em cada ponto desses. A fibromialgia, gente, ela atinge o tecido mole, né? No caso, músculos, ligamentos, tendões. Então, não tem como falar que você está com dor só em um ponto. Ah, só no braço? Não. Ela pega vários tecidos, vários músculos, e onde a pessoa entra em crise. E o que acontece? Para que vocês possam ter uma ideia, uma pessoa fibromialgica, ela acorda querendo fazer suas tarefas, né? Então, ela levanta e vai fazer as suas tarefas. E ela não consegue fazer nem 50%, porque o corpo não aguenta. São muitas dores, né? E o que acontece? Uma pessoa que tem fibromialgia é uma pessoa que não consegue fazer planos. Vou planejar isso, amanhã vou fazer aquilo, não consegue. Porque pode acontecer de no dia seguinte, ao amanhecer o dia, ela não conseguir nem abrir os olhos. Por quê? Porque atinge também, como foi dito aqui, ó, nós temos músculo até mesmo nos olhos. Então, se essa parte dos olhos estiver atacada, ela não consegue nem abrir os olhos. Ela não consegue nem levantar da cama. Então, não é fácil. E o dia que ela consegue levantar, se ela fizer um esforço bem, caramba, aquela coisa assim que hoje eu tenho uma tarefa, eu tenho que cumprir, eu vou fazer de qualquer jeito, vai lá e dá de tudo e consegue cumprir a sua tarefa. No dia seguinte, coitada, ela pode ficar ali, bem entregada na cama, com muita dor. E o mais triste, gente, é que a fibromialgia, ela não causa só essas dores. Não é só a dor crônica nos lugares, né? Ela tem também a fadiga, a insônia, a tontura, falta de clareza mental, enxaqueca, problemas gastrointestinais, podendo vir acompanhada de uma depressão, ansiedade, pânico e até mesmo alterações de humor e irritabilidade. Então, não é fácil ter fibromialgia. Olha só, todos nós temos a energia, né? Uma quantidade de energia no nosso corpo. Uma pessoa fibromialgica chega em determinado momento do dia, a energia vai embora. A bateria zera. E o que acontece? O corpo desliga. E quando o corpo desliga, o que acontece? A mente perde a clareza. E eu pergunto a vocês, quem se atreve a responder aí? O que acontece quando a mente perde a clareza? O que vocês acham que acontece?
A pessoa não raciocina mais, né? Sim, mas o portador de fibromialgia, acontece o quê? Quando a mente perde a clareza, aumenta a dor. A dor, para uma pessoa fibromialgica, a dor ela fica muito mais forte. Então, vocês conseguem observar que são vários detalhes, são várias situações que vai prejudicando um fibromialgico. Então, são pessoas que têm que, sabe, não pode se esforçar muito, ela tem que ter um controle do que ela vai fazer, porque se ela se esforçar muito, gastar toda a energia, ela nem dorme de tantas dores. Então, não é fácil. Vamos passar aqui para o próximo. Então, olha só. Como diagnosticar a fibromialgia? Em 1990, um comitê do Colégio Americano de Reumatologia definiu como critério classificatório da fibromialgia a presença na história clínica de dor generalizada, afetando o esqueleto axial e periférico. Né? Então, são acima e abaixo da cintura. Então, os ossos, né, do pescoço, crânio, costela, da cintura, o quadril. Então, com duração superior a 3 meses. E do exame físico, com dor, a palpação com força aplicada de 4 quilos por centímetro quadrado. Então, vamos lá. No corpo humano, nós temos vários pontos. Então, quando uma pessoa chega no médico e começa a reclamar, né, que está com muitas dores, então uma coisa importante para se diagnosticar a fibromialgia é saber se ela está mais de 3 meses com essas dores. Isso aí é uma forma. Aí, de acordo com a resposta, o médico vai começar a vai apalpar, vai fazer a palpação. E aplicando, como foi dito aqui, uma força de 4 quilos por centímetro quadrado. Então, o médico já conhece os pontos, ele vai apertar o ponto, né, com força, para ver aonde está doendo. Então, é feito assim, tipo, vamos dizer assim, um mapeamento com 18 pontos. E 11 desses pontos tem que estar muito dolorido. Então, isso acontecendo, consegue se diagnosticar a fibromialgia. Então, nós temos 18 tender points, né, que é pontos de muita dor. Então, vocês estão vendo aqui na figura, nós temos aqui, ó, vários pontos e temos aqui pontos pares, né? Tem aqui, ó, no joelho aqui, ó, 5, 5, no braço do tiro 4, 4, 3, 3, 7, 7, né? Então, o médico vai detectar 9 pontos pares e 2 pontos individuais, que seria um frontal e um na região ali umbilical, né? Então, detectando esses pontos, pode-se dizer sim, olha, você tem a fibromialgia. Entende? Então, aqui, ó, o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Não adianta fazer exames, radiografia, não vai detectar, não vai dizer que você tem a fibromialgia. O que vai dizer são essas informações, que são clínicas, né? Então, além de dor difusa em musculatura esquelética, o paciente também relata uma fadiga, rigidez muscular, dor após esforço físico, anormalidade do sono, sintomas de depressão, ansiedade, deficiência de memória, síndrome das pernas inquietas e muitos outros. Então, são outros sintomas, né, que o médico vai pesquisando e conforme as informações do paciente, ele consegue diagnosticar a fibromialgia. Até aí, tudo bem? Perfeito. Opa, então vamos lá, vamos para o próximo aqui. As possíveis causas da fibromialgia. A causa específica, ela ainda é desconhecida. O que se comprovou é que o nível de serotonina são mais baixos nos portadores com a fibromialgia. Então, tem o desequilíbrio hormonal, genética, estresse psicológico, infecções, trauma físico, que é uma lesão corporal grave, né? E podem estar envolvidos em seu aparecimento. Observem aqui que eu trouxe uma foto de um homem com dor, né? Um homem fibromiálgico. E por que eu fiz questão de trazer a figura de um homem? Porque muitos acreditam que a fibromialgia ela só ataca as mulheres. E, na verdade, não é bem assim. Os homens ele também sofrem com a fibromialgia. Só que em proporções menores.
tem mais mulheres com fibromialgia do que homens, mas nada consegue explicar o porquê disso. Olha só, eu, particularmente, eu acredito que as mulheres são mais atacadas com a fibromialgia pelo seguinte motivo. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Isso é uma opinião minha. O que acontece? Se nós observarmos as mulheres, a mulher ela é mais emotiva. A mulher, ela consegue sentir mais os problemas. Temos aqui vários terapeutas que podem confirmar isso. Quando uma paciente, né, uma mulher chega na clínica, dificilmente ela fala diretamente dela. Ela vai falar do filho, vai falar do marido, vai falar da sogra, da mãe, do cunhado, do vizinho, até depois que ela chega nela, né? Assim? Então, a mulher, ela consegue, ela se envolve com os problemas. E ela vai trazendo para si, né? E o que acontece? Eu acredito que toda vez que nós nos envolvemos, né? Nós vamos trazendo problemas, nós vamos trazendo, a gente se envolve com isso, se envolve com aquilo, gente, chega uma hora, o corpo não aguenta. Vai se criando uma energia e uma hora isso vai estourar. Uma hora isso vai explodir. Alguma coisa vai acontecer, né? Então, por essa visão, que eu consigo acreditar que por esse motivo, é um dos motivos que as mulheres são mais atingidas com a fibromialgia. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu tenho uma Beleza. pergunta. Eu tinha em casa, rapaz, era uma pessoa muito próxima a minha, que ela punha o pé no chão, tudo bem. Mas se você tocasse os pés dela, ela gritava de dor. Se você encostasse uma almofada nas pernas dela, você podia fazer a força que fosse, não tinha problema. Você punha a mão na perna dela, ela gritava de dor. Isso tem alguma coisa a ver com a fibromialgia? Pois é. Você sabe me dizer se essas dores são sempre nos pés? Não. Era no corpo inteiro. Só que só com o toque de outra pessoa. Se eu colocasse, por exemplo, uma almofada nas costas dela e apertasse, não tinha problema. Mas se eu colocasse a mão nas costas dela, ela gritava de dor. Ah, sim, sim. Nós até vamos chegar lá mais à frente, vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ser, sim, a fibromialgia. Quer ver? Deixa eu ver se já é o próximo aqui. Não é esse ainda não. Mas vamos lá, o Irmão. A pessoa que sofre com a fibromialgia, ela tem uma dificuldade até de cumprimentar as pessoas. Tá? Por quê? Porque você já viu aquelas pessoas que quando vão cumprimentar, às vezes não importa nem se está abraçando um homem ou uma mulher, e dá aqueles tapão nas costas, né? Vai apertar a mão, nossa, parece até que vai quebrar a mão da pessoa. Gente, fazer isso com uma pessoa fibromialgica, ela grita, ela não aguenta, ela não suporta. Então, Igor, tem uma grande chance de ser fibromialgia, sim. Entende? Porque é uma sensibilidade muito grande. Entende? Então, pode ser que seja, viu, Irmão? Então, olha só. Nesse slide aqui, quem sofre com fibromialgia ainda tem que ouvir isso, né? Então, olha só. Nós temos aqui a foto de uma mulher aqui em crise de fibromialgia. Então, aqui, ó, tenho fibromialgia e minha família não me entende. O que acontece? Eu costumo dizer na clínica para os pacientes, para os clientes, o seguinte: quando tratamos de fibromialgia, é muito importante tratarmos também os familiares. Porque as pessoas, os familiares, pegam pela ignorância. Muitos não acreditam, muitos não conseguem entender a proporção dessa dor. Então, muitas das vezes é preciso chamar a família e tratar a família, fazer a família com que ela aceite que a pessoa, que o membro da família ali é portador da fibromialgia e explicar para ele o quanto essa pessoa sofre. Porque, imagina vocês, além de todas essas dores, que pode ser em toda parte do corpo, ainda tem aqueles outros sintomas, né? Você tem a sensação de que seu corpo está inchado, você tem a sensação, você sente uma queimação nos braços, nas mãos, você não consegue colocar os pés no chão, insônia, enxaqueca, fora a dor crônica, tá? Tudo isso. Aí você ainda tem que ouvir a pessoa chegar para você e falar assim: ah, você não parece estar doente. Gente, isso é triste, é horrível. Porque você está ali que não aguenta de dor, você tem que ouvir isso. Aí outros falam: ah, não, você não está fazendo nada porque você tem preguiça. Deixa de ser preguiçoso, poxa, vamos fazer uma coisa que você passa. Olha, isso é vitimismo, tá? Para com isso, vamos seguir a vida. Ou então diz assim: você não está exagerando? Ah, pelo amor de Deus, não é essa dor toda, não. Não é assim também, não.
né? Não é possível. Outros falam, não, isso é psicológico, isso é coisa da sua cabeça. O que você tem é depressão. Na verdade, isso é falta de oração. Você procura uma igreja, vai rezar, que a dor passa. Então, gente, olha só o sofrimento que passa uma pessoa fibromialgica. Gente, fibromialgia é uma doença invisível. Ninguém consegue ver. Só quem sente. Só quem está passando por isso. E as pessoas que têm fibromialgia, a vida não pode parar. Né? Se ela tem um marido que trabalha, que consegue sustentar a casa, ela tem que fazer o serviço de casa. E ela luta para fazer, mesmo com dor. E quando ela tem que ir trabalhar, pegar ônibus, viajar em pé, é a freada do ônibus, o balanço, as pessoas passando, encostando, né? Chega no trabalho, já chega cansada, cheia de dor, mas tem que trabalhar porque senão perde o emprego. Então, é um sofrimento muito grande. E ainda tem que ouvir tudo isso. Isso aqui foi algumas coisas que eu coloquei. Mas tem muito mais que os clientes reclamam, que escuta isso dos seus familiares, do seu patrão, né, dos seus entes queridos. Então, para quem está nos ouvindo, né, que tem familiar com fibromialgia, vamos tratar com carinho, vamos ter todo o cuidado, porque isso não é invenção, gente. Isso não é coisa da cabeça. São dores verdadeiras, são dores reais. Então, vamos ajudar. Olha só, eu trouxe aqui uma figura, né? Uma imagem de uma mulher, uma crise de fibromialgia. Os sintomas podem ainda ser dor muscular generalizada, sensibilidade, pontos, gatilhos dolorosos, problema para dormir, fadiga e depressão. Então, botei aqui, ó, como entender a fibromialgia? Gente, vocês querem saber como é a fibromialgia? É assim, ó, em pé, dói o pé. Sentado, dói a bunda. Levanta, dói o joelho. Toma banho, dói os braços. E se deitar, dói tudo. Parece brincadeira, né? Mas não é verdade, gente. É desse jeito. Portador de fibromialgia, se você quiser conhecer, saber o que a pessoa sente, é isso aí, ó. Se resume nessas palavras. Ok? E olha só, isso aqui é muito importante. Fibromialgia não escolhe cor, nível social, sexo e nem idade. Nós temos aqui um vídeo da Lady Gaga. Todos conhecem, né? Uma mulher que dinheiro para ela não é o problema. Correto? Tem o que ela quer ali na mão dela, mas sofre com fibromialgia. E sofre. E eu vou mostrar aqui o vídeo, vamos assistir aqui. Preste atenção na legenda. Shoulder and then my neck and head, jaw, my fucking face hurt. Think about other people that like have maybe something like this that are struggling to figure out what it is and they don't have the money to have somebody help them. Vocês conseguiram ler? Uma coisa que eu achei, poxa vida, bacana. Achei fantástico. O pensamento dela. Olha o que ela pensou no momento da crise, o que ela estava pensando, o que ela comentou. Eu anotei aqui, ó. Só penso nas outras pessoas que sentem algo parecido e está tentando descobrir o que é, mas não tem dinheiro para arrumar alguém para nos ajudar. Então, olha só que bacana, né? Então, ela, com todo o dinheiro que ela tem, buscando todos os recursos, mas está aí, ó, em crise, sentindo dores. Mas, mesmo assim, ela conseguiu pensar no próximo. Naquele que não tem dinheiro, naquele que não tem condições de pagar aí um convênio, uma clínica particular, tem que enfrentar o SUS, tem que ir no ônibus cheio, né? Cheio de dor. Como vive uma pessoa dessa com fibromialgia? Não é fácil. Fibromialgia, vou repetir, ela não escolhe cor, nível social, sexo e nem idade. Tá? Todos nós podemos aí ter uma fibromialgia. Temos aqui uma imagem de uma pessoa também fibromialgica, né? Que diz assim: uma crise de dor crônica pode fazer você se sentir como se estivesse sendo rasgado ao meio.
Olha só como é forte a fibromialgia. Então, como podemos tratar da fibromialgia? A fibromialgia, ela pode ser tratada de forma farmacológica e não farmacológica. Nesta última, nós temos um leque muito amplo de opções, né? Atividade física dentro e fora d'água, meditação, yoga, acupuntura, reiki e a hipnoterapia, né? A terapia. E é muito interessante, né? Porque pensamos assim, poxa vida, mas como que uma pessoa com fibromialgia vai fazer exercício físico? Mas é o que ajuda, tá? Tem que ter muita força de vontade e fazendo a atividade física, porque ela vai amenizando, ela vai fortalecendo a musculatura e ela contribui muito no tratamento da fibromialgia. E muitos podem perguntar, poxa, mas como que a hipnose, como que a hipnoterapia pode ajudar na fibromialgia? Então, olha só, antes de entrar nisso, eu gostaria de falar o seguinte. Nós, que somos terapeutas, nós temos a possibilidade de escolher qual nicho nós vamos trabalhar, né? O que mais me agrada? Me agrada tratar de pessoas com ansiedade. Outros querem tratar do vício. E cada um vai escolher aquilo que gosta, né? Aquilo que mais se identifica. Gente, tratar de pessoas com dores crônicas, com fibromialgia, não é qualquer um. Você tem que, primeiro, gostar de lidar com o ser humano. Você tem que ter carinho, você tem que ter respeito, você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar da pessoa, ter empatia, porque senão você não pode trabalhar com pessoas com dores crônicas e com fibromialgia. Sabe por quê? As pessoas sentem dores todos os dias. Dorme com dor, acorda com dor. E o que ela faz? Ela vai reclamar com os seus parentes dentro de casa. Só que os parentes, os familiares, não aguentam mais ouvir todo dia a pessoa falando que está com dor. Nem quer escutar mais. Então, a pessoa fibromialgica, a pessoa que tem a dor crônica, que sofre, o que ela faz? Ela percebe isso, ela percebe que está chato, que a pessoa não aguenta mais ouvir ela reclamar de dor. Mas ela também não tem como parar, porque ela sente dor todos os dias. Ela sente dor quase todas as horas. Então, o que ela faz? Ela se cala. E isso traz um outro sofrimento. Isso vai agravando o problema do paciente. Então, quando escolhemos trabalhar tratando de dores crônicas, tratando da fibromialgia, uma das coisas muito importantes é aprender a ouvir. Né? A ouvir, não é escutar, é ouvir. É ouvir o paciente, fazer o paciente sentir que alguém está escutando ele, que alguém está acreditando nas suas dores, que alguém está disposto a ajudar. Então, isso já é um alívio. Eu tive um caso de uma senhora de 66 anos. Ela já não aguentava mais, ela não sabia mais o que fazer para diminuir essas dores, diminuir o sofrimento. Ela já estava cansada, já estava exausta. E fiz a anamnese com ela, e na primeira sessão começamos a conversar, e ela começou a falar. E eu fiquei quieto, ouvindo. E ela falando, 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 falando. Em momentos que eu tentava falar alguma coisa, ela, com receio de que eu mandasse ela parar de falar, né, ela entrava no outro assunto e chegou um momento que ela foi mudando os assuntos assim que já não fazia mais sentido, mas ela precisava falar. E o que eu vou falar aqui não é mentira, gente, foi verdade. Ela falou, 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 e eu fiquei quieto, e foi mais de 1h30 ela falando. Quando terminou, ela fez assim, ó. Gente, ela deu um suspiro, com um sorriso, porque ela precisava botar para fora, ela precisava falar, ela precisava ter alguém que estava ali ouvindo, entendendo, acreditando no seu sofrimento, acreditando na sua dor. E depois já foi mais fácil, né? Que ela já estava mais tranquila, então nós conseguimos ir entrando com o tratamento, né? Com as técnicas, para poder aliviar a dor, para poder dar essa ajuda. Então, é importantíssimo isso, né? A gente primeiro gostar e se sensibilizar, se colocar no lugar do outro. E vamos lá. E aí, mas como que a hipnose, como que a hipnoterapia vai ajudar? Então, olha só, o que nós conseguimos ajudar com a hipnoterapia? Nós tratamos da ansiedade, a pessoa fibromialgica tem. Nós tratamos da depressão, a
pessoa fibromiálgica entra em depressão. Nós conseguimos trabalhar a autoestima. Eu pergunto a vocês, como fica a autoestima de uma pessoa fibromiálgica? Ela tem prazer de se olhar no espelho? Gente, se ela pentear o cabelo, só em passar a escova, dói o couro cabeludo, dói o rosto. Ela vai se pentear. Ela tem prazer para isso? Não. E com isso acontece o quê? A autoestima vai lá embaixo. Então, nós conseguimos tratar da autoestima, nós conseguimos trabalhar a ansiedade, nós conseguimos trabalhar a depressão, nós conseguimos mudar a percepção da dor através da hipnoterapia. Então, nós estamos ajudando uma pessoa fibromiálgica, uma pessoa com dor crônica. Poxa, se a pessoa, você pergunta para ela, de 0 a 10, quanto está a sua dor? Tá 15, tá 20. E depois que você faz a sessão, termina, você pergunta, e aí, como é que está a sua dor agora? Como é que você se sente? Nossa, a pessoa fica ali procurando e fala assim, tá 3. Que tivesse 5, gente. Estava bom demais, estava ótimo. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com a hipnoterapia, tratando de pessoas com fibromialgia, de pessoas com dores crônicas. E é maravilhoso, gente, é gratificante. Hoje eu vivo disso, eu trabalho somente com a hipnoterapia. Então, nós somos obrigados a cobrar, né? Então, nós cobramos. Mas não tem dinheiro que paga, é uma alegria, é uma satisfação tão grande quando você vê o cliente, seja presencial, seja online, quando termina uma sessão, você vê o brilho no olhar, você vê a mudança da fisionomia. Isso é maravilhoso. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Isso que você comentou é bem interessante, ver a satisfação no rosto da pessoa quando termina, né? É bem interessante Verdade. isso. Verdade, é maravilhoso. A gente tem que se segurar, porque a emoção ela vem muito forte, sabe? Verdade. Porque, Tem uns comentários aqui no chat, André. Você chegou a. Deixa eu ver aqui. Sim, na verdade, um dos comentários é do Irmão, mas ele pede lá no fim que, por favor, não exponha na gravação esse testemunho. Mas tem um outro da Nanan que ela fala, fica até difícil quando você estava comentando, Josué, das dores, né, que a pessoa tem e que as pessoas ficam falando, não, isso não é nada, isso é frescura tua, eu não sei o quê. Ela até falou, a Naná falou assim, fica difícil apresentar um atestado médico no trabalho, né, e os colegas podem achar que é enrolação. Por um lado, Verdade. Ô, André, não vamos longe, não. Existem médicos, eu tenho relatos de que, às vezes, tem médico que não acredita na fibromialgia, sabe? Que trata com faz pouco caso. É como se não fosse, se não doesse tanto como a pessoa fala. Não é bem assim que funciona. Então, de médico, imagine um patrão, um colega de trabalho. Porque, gente, a pessoa com a fibromialgia, mesmo que ela esteja sofrendo, tem momento que ela precisa mostrar que está bem, ela precisa abrir um sorriso, ela precisa aprender a conviver com isso, ela vai fazer um esforço, né? Ela vai criando, vamos dizer assim, ela vai criando uma armadura para ela resistir, para ela sobreviver a isso. E as pessoas olham só essa armadura. Ela não consegue ver, não consegue porque a fibromialgia, como foi dito, é uma doença invisível. Então, ainda tem esse problema, né, de pessoas não acreditarem, achar que é armação sua para não trabalhar. Não é fácil. Então, vamos passar aqui. Olha só, eu vou mostrar aqui 2 vídeos, são pequenos. Esse primeiro, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma palestra. E nessa palestra, tinha uma cliente minha. Eu não sabia que ela estava ali. E depois, no meio da palestra, que eu, olhando para a turma toda, eu a conheci, né? E reconheci. E quando eu terminei a palestra, que eu agradeci, aquela coisa toda, ela levantou a mão e pediu para falar. E ela me pegou de surpresa, viu? Que foi assim, eu fiquei muito emocionado. Eu vou mostrar aqui. Vocês não têm noção. Tudo isso aqui que vocês viram aqui, que vocês vivenciaram, eu vivenciei, só que por celular. Foi esse meu primeiro contato com a hipnose. E eu tomava praticamente 4 ou 5 medicação por dia. E hoje, depois desse dia, não tive mais crise de fibromialgia,
não tive nenhuma crise de pânico, crise de ansiedade. A partir desse dia, eu digo para várias pessoas, mesmo em família, e digo para vocês. Gente, foi a melhor escolha aproveitar e agradecer primeiramente por Deus e agradecer vocês, porque foi uma qualidade de vida que eu ganhei a mais. Eu não tenho nem palavras, nem palavras tamanho da gratidão que eu tenho por vocês. Então, foi assim, eu fiquei muito emocionado porque ela foi muito espontânea, eu não esperava, não foi nada combinado. E essa cliente, ela realmente foi pelo celular. Ela não tinha computador e foi ali pelo celular, numa chamada de vídeo, que eu comecei a fazer o tratamento com ela. E o resultado foi fantástico. E temos aqui o segundo vídeo. O segundo vídeo, o que aconteceu? Essa paciente, uma pessoa da família me procurou e falou que ela já estava há mais de uma semana de cama, que levou no médico, fez exames e não descobriram nada, e ela sentia uma dor muito forte na lombar e ela não conseguia botar os pés no chão, né? E ela era carregada da cama para o banheiro, pelo marido, pelo filho, tinha dificuldade para tomar banho e quase banho de cama que ela davam nela, né? E eu, sabendo disso, eu liguei para ela e conversamos. E ela na cama ali, se mexendo com muita dificuldade, eu fiz com ela uma sessão. E nesse dia, gente, foi assim, eu não consegui conter a lágrima. Porque quando eu terminei a sessão, e foi muito rápido, eu pedi para ela, olha, eu quero que você agora procure a dor, onde que dói? Aí ela começou primeiro a ficar com os olhos de um lado para o outro, e devagarzinho, com muito medo, se mexendo, se mexendo. Gente, quando ela percebeu que ela fazia movimentos e não sentia dor, ela deu um pulo da cama, numa alegria, e ela falou assim para mim, gente, o Josué, me perdoa, depois eu falo com você, eu estou doida para tomar banho. E ela correu para o banheiro, e esse vídeo que vocês estão vendo aconteceu no mesmo dia, vamos dizer assim, 40 minutos depois do atendimento, que foi o tempo dela ir para o banheiro, tomar um banho, lavar o cabelo, e ela fez o vídeo para mim. Eu vou mostrar agora para vocês. Bom dia para quem vê dia, boa noite para quem for ver à noite. Passando aqui para fazer um relato. Desde o dia 16 desse mês de novembro, eu tenho sentido uma forte dor nas minhas costas, que vai para a minha perna esquerda. E eu não estava conseguindo se levantar. Tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu ia fazer, ir no banheiro, ou fazer alguma coisa, tinha que ter alguém me auxiliando, me ajudando. Então, eu, conversando com um amigo, ele falou sobre a hipnose. E eu falei assim, pois faça comigo, porque eu não estou aguentando de dor. E prontamente falou assim, então vamos fazer. E nisso não durou 5 minutos, pessoal. 5 minutos. Eu me levantei da cama. E tô aqui, ó, cabelo molhado, porque desde segunda-feira, dia 16 de novembro, que não via água, né? E eu tô bastante feliz, porque eu não estou sentindo dor. Eu me levanto, olha, pessoal, eu me levanto, eu ando, eu ando. Ótima, viu? E tô muito feliz. Que Deus te abençoe e continue te usando para tirar as dúvidas das pessoas. Então, o que aconteceu? 7 meses depois, eu entrei em contato, e a gente conversando e tal, e ela fez um outro vídeo, né? Eu não trouxe, não tinha necessidade, mas ela nunca mais teve dor. Então, é muito gratificante, né? É muito bacana a gente conseguir realizar um trabalho desse e ter esses resultados, né? Como foi dito, não tem dinheiro que paga, né? O importante que eu acho é a gente, seja o que for, seja qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas, tem que fazer com amor, né? Aí deixa de ser um trabalho. Nós vamos fazer algo prazeroso, porque nós gostamos daquilo que estamos fazendo. E isso contribui para os bons resultados, né? Então, gente, antes de passar aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Josué, Ah, na realidade, tem aqui no chat, o Isaías ele perguntou se tem alguma estatística de números de pessoas que tenham a fibromialgia.
Se tem, Você tem. rapaz, atualizado aqui agora eu não tenho, mas eu vou te dar essa resposta já já que eu tenho anotado aqui. Eu tenho anotado. Mas olha, é um número grande, viu? É um número grande. É, se fala muito pouco, né? Se fala muito pouco. Agora, como falei lá no início, que os governantes estão começando a enxergar a fibromialgia como uma deficiência, né? Porque é uma doença que não tem cura, ainda não tem cura. Então, estão começando a enxergar, graças a Deus, as pessoas fibromiálgicas estão se favorecendo disso, entende? Mas, assim, o número é grande, viu? Antes de terminar aqui, eu passo aqui, eu tenho aqui anotado, ok? Josué, Gente, oi, pode falar. ouvindo você falar, principalmente com relação a ela atacar mais mulheres do que homem, você sabe que eu estudo o Reich, né, o Wilhelm Reich. E o trabalho dele dentro do livro Biopatia do Câncer, eu acredito que vai ser muito útil para você, porque ele trabalha exatamente a repressão que é mais forte na mulher. Né? Ele sempre enfatiza isso. O homem sofre menos repressões do que a mulher. Verdade. E grande parte do que você falou está ligado à baixa serotonina tem a ver com o que Reich chamava de baixa libido, baixa energia orgástica, né? Então, tanto é que na biopatia do câncer, ele trabalha exatamente o aumento dessa energia. Você já ouviu falar algum estudo a respeito disso? Não. Não, não. Mas interessante, viu? Isso aí, eu vou dar uma olhada assim isso que você está falando, que é bem interessante. Valeu. E faz sentido, né, irmão? Faz Sim, muito porque sentido. Reich, Oi? ele pega a teoria de Freud, né, e leva para dentro do manicômio mesmo. E ele lança em 1924 um livro chamado A Função do Orgasmo. E ele descobre porque assim, sempre teve mais histéricas do que histéricos, né? E Reich fala o seguinte, que a histeria é mais típica da mulher por causa da repressão sexual que a mulher recebe e o homem recebe menos. Não que não tenha homens que não recebam, mas é mais intensa na mulher. Então, às vezes, o prazer gera mais desprazer do que o próprio prazer que ela foi buscar por causa da própria repressão e a culpa que vem acompanhada dessa entrega dela, entendeu? E ele Entendo. começa a trabalhar isso. E aí ele começa a curar as histéricas, porque ele descobre que a histeria tinha muito problema na região do peito. Problema com falta de ar, problema de taquicardia, depressão. Tudo isso era relacionado a um vazio no peito. E aí no livro ele ainda fala, descobriu o ponto da angústia, é o peito e tal. Então é bacana esse estudo dele, principalmente na biopatia do câncer, onde ele começa a trabalhar com a caixa orgônica, para restabelecer essa energia que ele chamava de energia orgon, que seria uma energia que vem do orgasmo, que é uma energia que transcende a pessoa. Ele fala que... E aí tem até nesse livro uns estudos que ele fazia com sangue, que ele descobre os bíons e os bacilos T. Então, vale muito a pena você dar uma estudada nisso, porque esses bacilos T, ele chamou bacilos TOT, que é bacilo da morte. E ele fala que quando o sangue de uma pessoa tem mais bacilos T do que bíons, a pessoa também está com câncer. E ele chama o câncer de uma biopatia, ou seja, uma doença da vida. Não uma doença do corpo, é uma doença da vida. E pelo que você está falando da fibromialgia, ela se enquadra nessa biopatia, Sim, tendo uma verdade. biopatia. Legal, Lino. Depois você manda para mim, Lino. Ô, irmão. Mando sim. Ok? Manda para mim que é bem interessante. Porque, como eu estava falando no início, né? Você vê essa coisa, tanto com a mulher quanto o homem, mas isso é mais um costume mais das mulheres. As mulheres são mais emotivas, as mulheres traz mais assim o sentimento, né? Até mesmo o câncer. O câncer são pessoas. A gente vai guardando sentimento, guardando. Gente, uma hora explode. Porque isso tem que sair, tem que ser colocado para fora. E uma hora, isso vem uma doença. E às vezes desenvolve o próprio câncer. Então, bem interessante isso aí. Depois você manda assim que eu quero estudar. E respondendo o colega aí, mais de 3% da população sofre de fibromialgia, tá? Uau, é bastante, né? Queira ou não queira, é bastante. A Marcinha fez uma pergunta aqui, José. As dores aparecem na vida adulta após algum momento de estresse ou trauma?
ou não necessariamente? Olha, no momento de estresse, no momento de uma crise de ansiedade, as dores aparecem bem mais fortes. Tá? Ela vem bem mais forte. Então, uma pessoa que já tem a fibromialgia, se ela passar por um momento de estresse, se ela passar por qualquer situação forte, a dor ela vem em proporção bem maior. Ok? Perfeito. E ó, o Francisco também pergunta aqui, ele teve as duas clientes de fibromialgia que tive eram de senhoras já idosas, que encontrei uma certa resistência em se entregar na hipnoterapia. Como podemos superar essa dificuldade de clientes de idades mais avançadas? Eu acredito que acaba tendo mesmo essa negação, né, essa dificuldade. Sim. Olha só, como eu tinha dito lá, essas pessoas com fibromialgia, pessoas com dores crônicas, ela tem uma necessidade muito grande de falar da sua dor, né? Então, eu acho que ir dando campo, e puxando a língua e fazendo ela perceber que você está ali pronto para ouvir, que você está ali para ajudar, e em momento algum você está ali querendo duvidar ou criticar ou ir contra o que ela está falando, né? Se ela perceber isso, ela começa a botar para fora, ela começa a falar, a falar, a falar, e isso ela vai sentir uma melhora. E ela sentindo essa melhora, o que acontece? Ela vai sentindo confiança. Ela vai te olhar, poxa vida, ele me ajudou, ele tem condições de me ajudar, então a sua autoridade ela fica bem maior. Então, eu acredito que conforme as sessões, você vai conseguindo ter mais campo de trazer ela para esse relaxamento, né? Porque ela vai aceitando melhor, porque ela vai confiando mais em você. Entende? Então, pelo menos é o que eu tenho feito aqui, né? Porque isso é comprovado, gente. É comprovado. Trata de uma pessoa com dores crônicas, com fibromialgia. Se você deixar, a pessoa fica falando ali 2 horas sem parar. Porque ela tem essa necessidade, porque ela não consegue falar para mais ninguém, porque está todo mundo cansado de ouvir ela reclamar de dores. E as pessoas demonstram isso, né? Outros falam que não querem mais ouvir história, e outros falam que ela também quer coisa da cabeça dela, que nem acredita que ela está sofrendo desse jeito. Então, se ela acha alguém que esteja preparado para ouvir, acreditando, entendendo, sem julgamento, você ganhou a paciente. Porque ela vai confiar em você, ela vai saber que ela encontrou alguém que pode ajudar, alguém que acredita nela. Entendeu? Perfeito. Só completando aqui, a Marcinha ela falou que é muito comum, né, em idade avançada, tem muito do emocional também, porque é o início do próprio luto, o início do final, medo, perda de pessoas da mesma geração, e aí vai. Verdade, contribui, né? Tudo isso contribui realmente para a doença. Apesar que, como foi dito, ainda não se tem ainda uma definição, não se tem ainda um diagnóstico, né, de por quê, o que causa a fibromialgia. Não se tem ainda. Entendeu? Mas essa situação que a Marcinha trouxe, isso aí contribui muito para a doença. E para agravar a doença também. Né? Outra coisa. Ah, perdão, Nana. Oh. Pode falar, meu amor. Falar? Não, eu queria fazer uma pergunta, Josué, assim, pela sua experiência, pelas pessoas que você trata com fibromialgia, com dores crônicas, quando elas fazem o tratamento, né, que realmente não existe no momento uma causa específica, mas quando você faz todo esse tratamento que você falou aí, ansiedade, você trabalha ela pode ter algumas outras coisas que trazem essa dor, e que há uma amenização da dor, e aí eu te pergunto, a reincidência dessas pessoas te procurando, existe essa reincidência? E se existe essa reincidência, as dores que ela vem com dores menores, porque alguma coisa já foi trabalhada dentro dela, ou as dores que ela vem são maiores, ou como é que é isso aí, se existe, você Olha tem só, essa experiência? quando o cliente ele retorna, às vezes com dores mais fortes, com situações, quando a gente começa a fazer a anamnese, a gente descobre que houve um fator. Houve uma situação que ela vivenciou em que agravou essa situação. Então, pode ser a perda de um ente querido, foi o gatilho porque a fibromialgia, assim, quando você tira a dor, você muda a percepção da dor, você não cura a doença.
né? Nós conseguimos mudar a percepção da dor. Ela está se tratando, ela está melhorando, a gente trata a ansiedade, trata a depressão, a gente trata tudo que está ali em volta, correto? Mas ela continua com a fibromialgia. Só que sem a dor. Ela vive de uma forma muito mais tranquila. Mas, se ela sofrer, vamos supor que ela, vou dar um exemplo aqui, ela foi assaltada. Aquele momento de tensão. Gente, com certeza ela pode ter ali uma crise fortíssima de fibromialgia. Entende? E bastou esse momento, é como se ela baixasse a guarda, né? Então, bastou esse momento de tensão, de desespero, aí a fibromialgia vem. Quer ver para você entender bem? A minha esposa, ela tinha uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca. Então, ela tomava um medicamento, que o médico falou que era um medicamento forte, eu vou lembrar o nome aqui, e só podia tomar um comprimido por dia. Toda semana ela tinha crise de enxaqueca, de vomitar, 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 e ela chorava de tanta dor na cabeça. Então, tomava o remédio não estava adiantando. Aí o médico Sumax. O Sumax, aí passou para o Sumax Pro, que é o mais forte, aí depois passou o Sumax Pro mais um comprimido debaixo da língua para poder tirar a dor. Chegou um tempo que nem isso estava resolvendo. Eu falei, não, vamos mexer nisso aí, vamos fazer. E eu fiz uma sessão com ela, né? Olha, até hoje ela não tem mais a enxaqueca. Mas eu tirei a enxaqueca? Não, eu não tirei a enxaqueca. Eu mudei a percepção da dor. Então, o que acontece? Quando ela vem a enxaqueca, ela fala para mim assim, aqui, ó, eu tô entrando na crise de enxaqueca. A veia, ela começa a pulsar, mas ela não sente dor. Então, ela sabe que a crise está vindo. Então, ela pega, toma um anti-inflamatóriozinho simples, um remedinho aí, simples, e passa. Entende? Então, a mesma coisa é a fibromialgia. Nós mudamos a percepção. Oi? No caso, assim, o fato de você ter que instalar uma âncora, onde ela desfoque da dor, né? Para algumas coisas que não sejam tão assim, tipo morte de alguém, que aí é muito pesado, né? É difícil. Mas para coisas cotidianas, que possam acontecer uma briga com o marido, briga com o filho, uma coisa mais assim simples, e que você coloca, assim, você faz isso aí, colocar uma âncora, e quando ela estiver começando a sentir essa dor, quando ela começa a perceber isso aí, ela já vai desfocando, tirando do foco a dor e pensando em outra coisa, no caso, ou uma técnica que ela possa fazer em casa, ou então uma âncora que possa ser instalada. Sim, não só a âncora, como eu dou um áudio. Eu preparo um áudio para cada cliente e conforme ele, se acontecer, né, uma situação dessa, seja disparou aí algum gatilho, um gatilho simples, como você colocou, então ela usa a âncora e escuta o áudio, entende? Então, ela já vai entrando naquele relaxamento e resolve. Ela, às vezes, já aconteceu de retornar quando foi coisas graves, sabe? Aquele choque mesmo, aquela coisa assim que não teve como, que abalou demais a estrutura, né? Como uma perda, uma briga muito feia, né? Algo que faz a pessoa sair realmente do seu controle, né? Aí a gente dá um reforço. Mas quando é coisas mais simples e a dor vem, realmente a própria pessoa pode usar a âncora que é colocada e ouvir o áudio. E é assim que eu tenho trabalhado. Obrigada. Foi muito De esclarecedor. nada. Obrigada. Espero ter te respondido aí. Eu fiquei buscando aqui uma mensagem, né, de algum escritor aí, desses bons, para deixar para as pessoas portadoras de fibromialgia, dores crônicas e outros problemas, né, que traz o sofrimento. Mas eu resolvi eu mesmo escrever alguma coisinha, então eu vou ler aqui a mensagem. E é o seguinte, mensagem final. Para encerrar, vou pedir a você, que vem sofrendo há tanto tempo, que não se entregue, não se revolte, nem com Deus e nem com a vida, por ter que enfrentar esse desafio. Agradeça pelas ferramentas que foram colocadas à sua frente e transforme essa experiência numa história de superação. Você pode, você é capaz. Tenha coragem de se libertar e ser feliz. Então, aqui eu encerro, né, a minha parte e agradeço de coração aí por essa maravilhosa oportunidade, viu, André? Ao PBM aí, que é uma honra, uma satisfação para mim muito grande
estar participando aqui dessa live aqui com vocês. Parabéns, foi maravilhoso. A gente que agradece, que é isso. Se alguém tem mais alguma pergunta, se não tiverem, a gente então vamos encerrar essa nossa aula aqui do Josué. E, Francisco, tem pergunta? Sim, eu teria uma pergunta e eu vou tentar ser breve. Na verdade, são várias perguntas porque está fervilhando. Antes de mais nada, eu queria congratular o Josué pela brilhante explanação. Acho que, para mim, deu uma virada de chave. Eu tinha uma certa dificuldade realmente de atender pacientes com essa característica. E quando você falou do ouvir, né, do carinho, de acolher, caiu realmente a ficha, porque às vezes a gente vai para um atendimento já com aquela autoridade que fica um pouco prejudicada, né? Porque a gente acaba, na condição de terapeuta, subindo num pedestal e, às vezes, não verifica que ali tem um ser humano que está sofrendo, que precisa realmente desse acolhimento. Então, muito obrigado por você ter passado de forma brilhante essa situação. Então, eu queria saber se você utiliza algum protocolo específico, né, para esses pacientes, ou melhor, esses clientes em particular, ou segue realmente aquele protocolo que a gente já é acostumado a fazer? Olha, eu uso, depende muito dos casos, né? Mas quando eu vou tratar as dores, eu gosto de usar muito a técnica da flecha. Então, não sei se você conhece, eu uso muito a técnica da flecha, que os resultados são rápidos. Esse vídeo da menina que ela falou que em 5 minutos ela já estava caminhando, e realmente, não é mentira, ela levantou da cama e começou a andar, quase que pular no chão, dizendo, não sinto dor, não sinto mais dor, não sinto mais dor. Eu usei a flecha com ela. Então, é uma técnica assim, simples, muito boa, e que os resultados são rápidos. Entende? Perfeito, perfeito. Isso aí. Obrigado, então, pela pergunta, Francisco. E para quem quiser depois, entre em contato com o Josué, que ele explica qual é a técnica da flecha. Eu não vou tirar a flecha, não. O bom também é que ele é de Brasília, daqui da minha terrinha. Já tem o telefone dele, viu, José? Já vou te contactar. Opa, vamos conversar assim. Vamos sair, Vizinho. Pô, bom achar um colega aqui de pertinho, viu? Você é verdade. Opa, isso que é bom. André, nossa colega também aqui de Brasília. Isso aí. Vai juntando forças. Pois é, verdade. Então, vamos aproveitar aqui e se despedir, então, do nosso pessoal. E foi um prazer ter vocês aqui nesse momento, vocês que estão aqui, ao vivo, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando e vai nos acompanhar no YouTube ou pelo Spotify, tá? Obrigado por vocês estarem aqui, em nome do Praticadamente. Agradecemos imensamente ao Josué Jordan, esse nosso professor de hoje, a todos, né, que estão aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você que está aí nos assistindo no YouTube, já deu seu like, e se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não esqueça de deixar seu like. Assim você vai colaborar para o canal crescer cada vez mais e mais e mais, consequentemente, mais e mais pessoas vão estar assistindo e ajudando, né, a aumentar a nossa comunidade. E, então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Muito obrigado.